Olá, amigos, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Segunda Esportiva desta segunda-feira. Obrigado a você que nos acompanha aqui na TV Jornal e obrigado a você também que nos acompanha pelas páginas da Gazeta de Limeira. Aliás, falar em Gazeta de Limeira, próxima quinta-feira a Gazeta completará 87 anos de atividades aqui na cidade de Limeira e também em toda a nossa região. Muito obrigado a você que nos prestigie e, se você puder, dê uma passadinha lá na Gazeta, comer um bolo com as nossas atendentes, com as nossas recepcionistas, enfim, um dia de bastante alegria, bastante festa para a família Gazeta de Limeira. O técnico Tite hoje divulgou a lista dos 23 jogadores que estarão na Rússia representando o nosso país. A seleção brasileira divulgada com poucas surpresas, mas raramente um técnico atinge a unanimidade. Então a pergunta de hoje, Segunda Esportiva, quer saber, você concorda 100% com a convocação do Tite? Você acha que ele errou em algum momento? Diga não. Se você concorda 100%, diga sim. Você concorrerá hoje às primeiras camisetas alusivas à Copa do Mundo. Aliás, o nosso estoque está considerável. Depois que o Brasil perdeu para a Alemanha de 7-1, nós não fizemos mais sorteio nenhum aqui na Segunda Esportiva, né? E temos uma novidade hoje, né? O Denis falou, não, pode levar que o pessoal vai gostar. São camisas retrô, camisas festivas, lembrando a Copa do Mundo, da Alemanha, de 2006. Essas camisas estão guardadas, então, 2006, há 12 anos, né? 12 anos, já estão devidamente envelhecidas em barris de carvalho. Então, tem camisas retrô. 3 Copas. Algumas camisas que foram usadas na Copa de 2006 na Alemanha. Olha só, você pode ficar com esse retrô aí. E pena que está escrito Alemanha, né? Mas tudo bem, era da Copa da Alemanha. E também camisas do Brasil para você torcer, para você acompanhar os jogos da seleção brasileira. Brasil que estreia num domingo, para tristeza de muita gente. Começamos o nosso programa, o Edmar já está após, ele trouxe uma bola hoje, não sei porque que trouxe 2 bolas, aliás, para o nosso programa. Tá muito bem. E veio com uma camisa hoje aqui, campeão brasileiro, CBF. Essa camisa é lá de Brasília, o brasiliense, exatamente, o velho Vamp, que deu essa camiseta para o Edmar, tá certo. Então tá bom, Edmar, com você agora, boa noite. Lembrando, você liga aqui para a TV Jornal, 3404-5655, 5650-5659. Mande a sua mensagem também pelo WhatsApp 996997000, que é o WhatsApp da coluna Dois Toques da Gazeta de Limeira, tá bom? Fique à vontade. Edmar, boa noite. Oi, boa noite, doutor Roberto, boa noite para os amigos. E essa camisa eu me lembro muito bem, né? Fui com o senhor e com o Flávio de Carvalho entrevistar o Agnello Queiroz, que até então era o ministro dos esportes. E naquela visita a Brasília, a gente conversou com o Delfim Neto, a gente conversou com o Enéas Carneiro, que depois veio a falecer. E a gente cobriu também a apresentação do Marcelinho Carioca e do Vampeta, os dois no mesmo dia no Brasiliense, e quase não tinha imprensa de São Paulo, né? A gente foi a única imprensa de São Paulo a cobrir o evento. E o Luiz Estevão, que era o presidente do Brasiliense, no fim a gente pegou essa camisa, que é a número 10, é a do Marcelinho Carioca, né? Número 10. Mas foi um presente do Vamp, o grande Vampeta, que hoje é comentarista da Jovem Pan. E o Vamp ontem no gol do Nilson Serra colocou a plaquinha, né? Ganhar é gostoso, né? Então ele já sabia que o Corinthians ganharia do Palmeiras. Doutor, ainda sobre Corinthians e Palmeiras, hoje o Tite acabou convocando a seleção brasileira para a Copa, que é o assunto do nosso programa, e eu li algumas frases, alguns memes interessantes, né? Que o brasileiro só conhece o Tyson, que é aquele lutador que mordeu a orelha do Holyfield, né? Ninguém conhece o Tyson, que o Tite acabou levando e deixando fora da lista o Arthur, volante do Grêmio, que eu acho que foi o mais sentido de todos. Então, você se tivesse que votar na nossa pesquisa, não, 100% não. 98%. 98%. Eu não levaria o Fagner, não levaria o Tyson. Eu levaria o Rafinha e o Arthur. Não gosto do Fagner. Você não concorda 100%? Não. Tá bom. 95%, né? Bom. Mas estava na cara que o Tite levaria esses jogadores. E com a convocação do Cássio e do Fagner, 2 corintianos, o Corinthians iguala ao Palmeiras em número de jogadores cedidos à seleção brasileira em Copas. Os 2 rivais têm 24 jogadores em Copas do Mundo. Só que tem um porém. Nunca o Brasil foi campeão de uma Copa do Mundo sem ter um palmeirense no time. Então, será que este tabu o professor Tite vai quebrar? Vamos aguardar. Agora, se você também puxar pela memória, os que passaram pelo Corinthians dá muito mais, né, Edmar? Lógico, só nessa seleção aí, você vê o Roberto Firmino, o Renato Augusto, Marquinhos, Fagner, Cássio, sim. Quer dizer, a lista é grande. William, a lista é grande. Tá certo. Ô, doutor, falar da Internacional Sub-20, que está fazendo uma campanha espetacular no Campeonato Paulista, e sábado no Limeirão, os comandados do Mauricinho venceram 15 de Piracicaba por 3-2. 3 gols do Vitinho. O Vitinho é irmão do Luan,
O Luan, que jogava no Palmeiras e está hoje no América Mineiro. Então, Vitinho fez hat-trick, 3 gols na vitória da Inter, o último deles no último minuto de partida. Então, com esta vitória, a Inter pulou para a segunda colocação com 9 pontos. O Botafogo lidera com 13. E no próximo sábado tem o clássico entre Inter e Rio Branco no Décio Vita. Então, sem dúvida alguma, a Inter tem grandes possibilidades de conquistar mais uma vitória. O Mauricinho fazendo um trabalho excepcional na Internacional. E para fechar, doutor, assunto independente. O Galo no sábado goleou o São Carlense por 4-1. Aí eu comecei a pensar, qual foi a última goleada do Independente no Pradão? Comecei a pesquisar, doutor, pesquisa um ano, não vem, pesquisa outro ano, não vem, e começou a vir, vem. 2011, fazia 7 anos que o Independente não conquistava uma goleada no Pradão. A última goleada do Galo em seu estádio foi diante do Primeira Camisa, na fase decisiva da segundona, 4-0 para o Galo. Gols de Leandro Neves 2, Gilberto Rimem, o zagueiro, e João Santos, que é o Joãozinho. De lá para cá, o Independente goleou 2 vezes como mandante, mas os jogos não foram no Pradão. Teve em 2011 um 5-0 diante do Guarujá, no Limeirão, o time era comandado pelo Parraga, e um 4-0 diante da Matonense, em 2016 pela Copa Paulista, jogo no Chimitão, em Rio Claro. O Robinho fez 3 gols nessa partida e o Gilcimar Júnior marcou outro gol. Então, para você, torcedor galista que compareceu sábado ao Pradão, fazia 7 anos que você não comemorava uma goleada, o que eu acho muito tempo, doutor. Bastante tempo, né? É muito tempo. Bastante tempo. Eu estava tentando lembrar. Eu lembro as goleadas que o Galo sofreu, principalmente Bragantino, Mirassol, na época do Jameli. Então, as últimas partidas do Independente, as últimas goleadas foram terríveis. 4-0 para o Olímpia. Então, há muito tempo que o Galo não vinha colecionando uma goleada convincente. E naquele ano de 2011, teve uma outra goleada do Galo no Pradão. Foi 5-2 diante do Votuporanguense. Mas a última tinha sido 4-0 diante do Primeira Camisa. E, doutor, lamentar o falecimento hoje do José Eduardo Mendes. Eu acho que os torcedores do basquete vão perfeitamente se lembrar do Gibi, né? Gibi, que foi preparador físico do basquete de Rio Claro por muitos anos, secretário de esportes, foi preparador físico do Velo, foi um dos grandes destaques da Fiorentina, que era um dos melhores times de futsal de Rio Claro, que jogou muitas vezes contra a Limeira. Então, olha, Rio Claro hoje, os esportistas de Rio Claro, em luto hoje com o falecimento do Gibi. Eu estou muito triste, ele tinha 61 anos, e eu comentei com o senhor, né, doutor? Ele foi muito importante na minha carreira. Me ajudou demais a entender o basquete, a gostar do basquete. Me passava furos de reportagem, agendava entrevistas exclusivas. Então eu tinha um carinho gigantesco pelo Gibi. Fiquei muito triste e o sepultamento dele será amanhã, às 10 horas, em Rio Claro, e com certeza estarei presente. Certo, nossas condolências à família. Bom, virando a página agora, de mais de 2 uma, ela pergunta, que não quer calar, é o seguinte: você sempre estreia pisantes aqui no nosso programa. Eu estou vendo um pisante relativamente novo. É o do Cláudio Adão. É aquele? É aquele. Eu só usei no primeiro dia que eu voltei. Ele está zerado. Eu só uso zerado. Aqui. Ah, você só usa aqui? Eu só usei aqui. Ah, então não é outro, não é outro. Não, é o mesmo. É o mesmo. Esse aqui é o do Cláudio Adão. Você tem algum tipo de predileção para usar esse tênis só aqui no programa? Achei bonito aqui, né? Você mostra lá. O outro tá meio batidão, né, doutor? Outro olímpico, a gente trabalha, anda e vem no programa e não, né? Vai no amador e pisa no barro, aí pelo menos sair pro programa, né? O tênis Cláudio Adão, pelas sandálias de Cláudio Adão. Lá, tênis chique, olha lá. Esse veio de onde? Esse veio da Espanha? Espanha. Esse veio da Espanha. Cláudio Adão, pífio. Participação pífia na última Copa. Mas eu votei nele na seleção, né? Tem que pôr, né? Senão como é que eu vou ganhar tênis? Botei lá, seleção. Número 9, Cláudio. Eu já começo no número 9, Cláudio Adão. Cláudio Adão. Você é um dos mais respeitáveis eleitores de seleções. Com certeza. Craques do interior, né? Você faz o futebol master também? Você faz? Faço. A gente é obrigado, né? A gente narra os jogos, são 3 categorias, né? Na verdade, 4, né? Tem a Zafira, tem a Platinum, tem a Gold. Essas são as 3 que... Por idade e a Diamond. Por idade, né? Por idade. Qual vai que é mais? A 40. O limite mínimo 40 anos. E com... são jogadores de 40 anos no mínimo. E com... como é que fala? Você pode usar 2 abaixo de 40 anos. Tá. Então, ou exceção. Com exceção, 2 jogadores de 38 anos. E a maior categoria é a Zafira, que estreou nesta Copa da Espanha, jogadores acima de 60 anos. Poxa.
Demora, viu? Pra bola chegar do campo de defesa até o meio campo, doutor. Demora, dá pra contar a vida, aí demora. Né? Não, mas até que pintaram, né? algumas goleadas lá. Ah, é? Porque são jogadores meio preparados. Tem um tal de Banzé, doutor, que joga no Banespa. Roberto Martins. O cara tem 68 anos. Você precisa ver o que ele corre. Ele joga na de 65, ele joga na de 60 e joga na de 55. Ele é incansável. Joga pelo Banespa. Ele é que é o organizador do Banespa. Tem um tal de Salgueiro, que é um dos melhores amigos que eu tenho nessas competições aí. O Salgueiro tem 61 anos. Mas, doutor, o que corre é brincadeira. Volantão que o Robertão gostaria, viu? Marcador, desarma, entrega. Você está falando de 2 jogos, eu me lembro de uma curiosidade que acontecia no tempo dos veteranos, dos estudantes. Tinha o aspirante do veterano, que jogava por volta de 2 horas da tarde, e depois tinha, né, César, às 4 horas, o tradicional jogo dos veteranos. E esse time do aspirante era formado pelo Odécio Cavinato, saudosa memória, jogava meu Deus, é o Decinho. Faleceu faz uns 3 meses, exatamente. Faleceu faz uns 3 meses. Os irmãos lá da Casa Campos, lá, o Chiquinho, Carlinhos, né? O Bortolã, Vivaldo Bortolã também, né, também jogava. E tinha uma curiosidade, às vezes faltava jogador, por causa do horário, não dava para preencher os 11 do veterano. E tinha jogadores que jogavam lá, eles não gostavam, mas às vezes eles começavam o jogo do veterano até esperar chegar um jogador. Quer dizer, já tinha uma certa idade também, então prova que tem jogador que sabe dosar, né, durante a partida. Basta lembrar o nosso César Cortez, né? Os vídeos viralizando aí na internet, é autor de 2 gols na última quinta-feira, lá no Limeira Futebol Clube. O doutor Doca tá brilhando, viu, doutor? Tá bom. Então tá bom, Edmar. Então você não concorda 100%, já falou. 95%. Nós vamos falar mais seleção brasileira no programa de hoje. Aliás, no álbum, doutor, só o Daniel Alves e o Juliano, que a editora acabou errando, né? O Daniel Alves foi uma infelicidade, um corte, mas o Juliano, o álbum de figurinhas tem a foto do Juliano, ele não foi convocado pelo Tite. Constava do álbum, tá bom. Você já preencheu o álbum? Eu não comprei, doutor, dessa vez. O último álbum que eu colecionei foi de 94, que foi o Brasil tetracampeão. De 94 para cá eu não colecionei mais figurinha. Tá bom. O coração firme. Coração firme. Mais ou menos. Tá bom. Obrigado, Edmar. Olha, vez do nosso comentarista Roberto Martins. Roberto, boa noite. Boa noite, Beto. Boa noite aos companheiros, a todos os nossos telespectadores. Eu estava cá com os meus botões, eu acho que o Edmar, que gosta de pesquisar, podia fazer um vídeo para nós aí, pegar uns 5 melhores pênaltis batidos pelo Cláudio Adão, pelo Escurinho e pelo Evair. Nossa. Até para mostrar para a criançada. Eu não sei por que até hoje não fizeram uma fita de vídeo, alguma coisa nesse sentido, para passar para essa molecada das escolinhas como é que se bate pênalti. Para mim, eu não vou falar da geração, né, de Zico, de Pelé, não vou falar. Um pouquinho mais, pouca coisa mais recente. Cláudio Adão, Escurinho e Evair. Acho que valeria a pena pegar uns 5 pênaltis de cada um e trazer para... Pode incluir o Giovani do Vasco da Gama também, que para mim foi o maior batedor de pênalti que eu conheço. Eu gosto desses 3, acho que é magistral, principalmente do Escurinho, né? O Escurinho era fantástico. Roberto, falar da derrota do Palmeiras, né, que está repercutindo muito nos bastidores, a torcida bastante inflamada, pedindo a cabeça do Roger e pedindo a cabeça do Alexandre Matos. Então a confusão está generalizada nos bastidores. O Palmeiras, que está esquecendo um pouquinho do futebol, segundo as pessoas mais chegadas ao presidente, está muito mais preocupado com a política do clube, com a política de sucessão do clube e deixando o futebol na mão de terceiros, né? Então é isso que está acontecendo, muita negociata de jogadores e tal. E um grupo de conselheiros e a torcida, principalmente a principal torcida aí, que às vezes é manuseada por determinados possíveis candidatos, né? Então está fazendo aí um verdadeiro furdúncio aí nos bastidores, pedindo a cabeça do Roger e do Alexandre Matos. O Roger, que perdeu para o Corinthians, mas das 4 partidas que jogou fora, ele ganhou 3. Aliás, né? O time estava sendo aplaudidíssimo, né? Exatamente. Né? Sem jogar bola, hein, Beto? Sem jogar bola. O Palmeiras está colhendo resultados, mas o futebol está tão medíocre, né, que o Palmeiras está conseguindo sobressair até pelo elenco que tem. Eu acho que está mais do que provado que com esse elenco que o Palmeiras tem, ele pode até ficar campeão brasileiro
existe uma grande possibilidade. O Palmeiras não pode ir em choque, o Palmeiras não pode ir em finais. Eu acho que esse plantel aí não está acostumado e não foi criado para disputar finais. Talvez em pontos corridos, até pela quantidade de jogadores que o Palmeiras tem, pode ser que o Palmeiras vá bem. Mas disputar uma final é de tremer, assim como eles tremeram na maioria das partidas decisivas. Outra boa notícia para... Não, aliás, outra não. Uma boa notícia para o Palmeiras é que o José Pekerman, treinador da Colômbia, acabou convocando o Borja. Então, o Borja está na relação dos 35, juntamente com o Cuéllar, que joga no Flamengo, com o James Rodrigues, com o Falcão Garcia e tal. Então, ele é o primeiro passo, ele já está entre os 35. Se for para a seleção, se ele for para a Copa do Mundo, seria uma grande vantagem para o Palmeiras. Se ele fizer aí 2, 3 gols, aí o Palmeiras pode se livrar do Borja, que realmente... Você não tem simpatia pelo futebol do Borja? Eu dei chance para ele, Beto. Eu achei que quando ele veio, achava que ele precisa de uma adaptação, tal, né? Achava ele que ele seria um Serginho Chulapa, né? Um caneleiro, mas dentro da área resolveria, mas ele não está se dando bem. Afora tudo isso, ele parece que ele tem uma má vontade em fazer o que o treinador pede. Então ele caiu na desgraça da torcida e eu acho muito difícil ele vingar no futebol do Palmeiras. Então, que ele faça uma grande Copa do Mundo e que a China, aquele pessoal do olhinho fechado aí, leve embora e que o Palmeiras não seja otário de não vendê-lo, assim como ele fez com o Dudu, que tinha uma proposta de 53 milhões aí, coisa, não, Roberto? E não vendeu. O Palmeiras deve gastar de fralda e lencinho aí com esse jogador. Esse jogador não, eu vou falar atleta, que para mim não é jogador. Deve gastar aí uma grana por mês aí, porque ele só chora, ele foge das decisões, né? É verdade. Aliás, ontem não jogou nada, né? Mas qual a decisão que ele jogou? O Lucas Lima de novo ontem, né? Decepcionou. Entendeu? Então parece que está todo mundo vendo, todo mundo, com exceção da diretoria e da comissão técnica. Então existe uma pressão lá dentro do Palmeiras para escalar tal e tal jogador, né? O Lucas Lima é um. O Lucas Lima veio para o Palmeiras, isso foi dito claramente, para ter visibilidade, para ir para a Copa do Mundo e depois ser vendido para a Europa. Quem que é o empresário dele é o pai do Neymar, que só na transação de Santos-Palmeiras levou 4,2 milhões de reais. Então, esse é um Palmeiras que eu disse no início da minha fala, que o presidente está preocupado com a sucessão, está preocupado com o lado político e deixando o futebol na mão de outrem, na mão de funcionários, na mão do seu Alexandre Matos. Então, começa a acontecer esse tipo de coisa. Então, você força uma escalação no Lucas Lima, você força uma escalação do Borja. Complica. Né? Vai falar que o Bigode, ele veio e ele deu conta do recado. Era para ser o titular do Palmeiras, até o Borja ter uma chance. Mas não é escalado, por quê? Porque o Borja precisa ser escalado para ser vendido. O Palmeiras está servindo de vitrine, então, vitrine de luxo. Por algumas negociatas, né? O senhor Alexandre chega na senhora lá e fala assim, põe 20 nesse que nós podemos vender ele por 40. Ela vai lá e compra. Nessa negociação, se eu não me falo a memória, só teve um, que foi o zagueiro que o Palmeiras comprou por 3,5, vendeu por 7. Emerson comprou e vendeu? O Palmeiras comprou, a patrocinadora comprou e vendeu no final do ano. Não, foi para o futebol, italiano, no Vitor Hugo. E os 7 milhões ela acabou deixando lá para comprar outros jogadores. Aí comprou 3, né? Comprou o Luan do Vasco, o Emerson e mais um lá que está dando de graça aí para jogar outras divisões. Então esse é o futebol que o Palmeiras está vivendo no momento. Muito bem. Tá bom, Roberto, daqui a pouco eu te pergunto sobre a seleção brasileira. Aliás, sobre o clássico, tem outra pergunta também, a polêmica, que nós vamos discutir daqui a pouco, a polêmica das embaixadinhas, do novo foquinho do futebol brasileiro. Vamos ver se isso está certo, não está certo, a gente vai discutir isso aí. Meu caro Denis Suidedos, boa noite. Boa noite, doutor, tudo bem? Tudo bem. Boa noite para o senhor, boa noite para quem está em casa e boa noite
para quem nos acompanha. Tá ligado aqui, viu, Fernandão? Vou trocar aqui o microfone. Muito bem. Boa noite para quem nos acompanha em casa. Eu vejo o Roberto falar do Palmeiras, da parceria dos jogadores, e eu fico preocupado só com uma questão. O dia que a tia Leila acordar mal-humorada e falar, vou sair do Palmeiras, aí a devastação é grande. Eu vejo isso guardadas as devidas proporções no Independente com a última parceria. É a mesma cena, mesmo cenário. Até a questão da presidente do Independente, que se tornou conselheira do dia para a noite, atropelando o estatuto, assumiu a presidência e deu no que deu, todo mundo está careca de saber, né? E a Leila Pereira também é a mesma coisa. Já constatou-se que o prejuízo é de 80 milhões da empresa Crefisa e também da FAM, Faculdade das Américas, com relação ao patrocínio do Palmeiras, e uma hora essa conta vai chegar. E aí eu fico preocupado. Com relação ao time do Palmeiras, até no meu destaque, a impressão que se tem é que realmente o técnico não escala o time, né? A interferência vem de fora, o Cuca deixou isso claro nas entrelinhas quando saiu, porque é um técnico mais renomado, talvez não aceitava a ingerência, o Borja não jogava com ele, inclusive, ficou no banco por vários jogos, e depois traz dois técnicos que não têm tanto nome assim, tem projeção para o futuro, mas não tem tanto nome, que era o Nelson, o Eduardo Batista e o Roger, talvez que pudessem aceitar tal interferência. Então o Palmeiras sofre com relação a esses problemas fora de campo, né? Doutor, o meu destaque sobre a Copa do Mundo é apenas o Thiago Silva, é um jogador que atuou em 3 Copas do Mundo. Ele é um dos poucos que tem 3 Copas do Mundo no currículo. Depois tem os jogadores que têm mais de 3 Copas, aliás, menos de 3 Copas no currículo, que é Fernandinho, o Marcelo, o Neymar e o Paulinho. Esses jogadores com 2 Copas. E todo o restante com 1 Copa só. Então, toda aquela reformulação que foi pedida depois da passagem do Felipão, a gente vê que só 8 anos depois que ela foi realmente estabelecida, né? 90% da seleção aí participando da sua primeira Copa e só alguns jogadores com 2 ou 3 Copas do Mundo. Então, esse é um detalhe interessante que é preciso frisar. E além do Tite, né? Evidentemente o Tite tem aí a sua responsabilidade. Só para responder a pergunta, eu não concordo com 100% da convocação, mas faria uma mudança apenas. O Arthur, do Grêmio, volante, no lugar do Fred, meio-campista. Os demais, eu acho que está dentro do contexto, não fugiria muito disso. Doutor, o outro destaque para o jogador Santos, goleiro do Atlético Paranaense. No confronto contra o Atlético Mineiro nesse final de semana, o jogo rolando, bola rolando, e enquanto a bola estava lá no campo de ataque, ou parada, sem funcionamento, o arqueiro do Atlético Paranaense foi no pé da trave. E geralmente tem ali uma toalha que eles usam para enxugar o suor e um potinho com água, né? Mas o Santos, goleiro do Atlético Paranaense, colocou um celular ali. Enquanto a bola estava longe, ele pegava o celular para dar uma manuseada, ver quem mandou mensagem, aquela coisa toda. E a imagem chamou muita atenção, porque viralizou na internet, né? Então são 2 perguntas. Como que ele conseguiu entrar com aquele celular, deixar ali, ficar utilizando durante o jogo? E como que ele conseguiu abrir o celular com a luva daquele tamanho, né? Mas tem explicação. Acho que você não viu sobre a explicação disso aí. É uma campanha de prevenção a acidentes de trânsito, e foi antes da bola rolar. Não foi com a bola rolando. Antes de começar o jogo, o massagista entra com o celular enrolado numa toalha e coloca no pé da trave. Aí, antes do árbitro apitar o início do jogo, no minuto de silêncio, o Santos vai lá, pega o celular e fica... Ele está com a luva, não tem como ele mexer no celular, ele só mostra o celular. Então, depois, na coletiva de imprensa, o presidente do Atlético e o Santos explicaram que é uma campanha de prevenção a acidentes de trânsito que o Atlético está fazendo, e que por isso sensibilizou todas as pessoas e chamou a atenção para uma campanha super bacana. E o Atlético, obviamente para não ser punido, logo que aconteceu esse ato, ele já postou um vídeo de 400 mil visualizações sobre os acidentes de trânsito causados pelo celular e que tira atenção. Ou seja, ele mostrou que um goleiro inadequado com o celular pode tomar um gol, né? Sim. Foi muito legal. Não foi o Atlético que fez aquele símbolo colocado na camisa de doação de órgãos, alguma coisa? Não lembro. Mas esse da campanha eu achei genial. Acho que ele foi o primeiro a colocar
aquela campanha de doação de órgãos. Em cima desse contexto, o Vanderlei Nogueira ontem na Jovem Pan, também falando sobre a questão da proibição do uso do celular dentro do gramado. Então, essa é a versão do Atlético Paranaense, a versão do Santos. Evidentemente, existe essa campanha, até no mês de maio, ela é muito abordada no país todo, né? Tem o Outubro Rosa, tem o Novembro Azul e tem o Maio Amarelo, que é com relação à prevenção dos acidentes de trânsito. Mas a CBF de olho nessa questão, porque o Romero também já utilizou nas selfies quando faz contra o Palmeiras, né? Só que aí a torcida, alguém que fica ali do lado de fora, que empresta para ele, mas é proibido. E para encerrar, doutor, o Independente, que conseguiu a vitória importante contra o São Carlense, 4-1, como já disse o Edmar, e o clima lá no Pradão tem melhorado sensivelmente. Não se sabe se é por conta de alguma coisa externa que aconteceu, se é fator interno, mas eu acompanho o dia a dia lá e tenho ido lá, o clima está bacana, os jogadores se confraternizando, a alimentação melhorou bastante nos últimos dias. Então, não se sabe exatamente o que aconteceu, mas com 2 vitórias seguidas, o clima realmente melhora, né? Então a gente torce para que fique assim. O Galo que volta a campo no próximo domingo, às 10 da manhã, contra o Jaguariúna, é o último jogo do primeiro turno da primeira fase. Muito bem. Muito obrigado, Denis. Deixa eu mostrar aqui a camisa retrô. Aliás, o tecido, uma delícia. Pega aqui o tecido para você ver. Né? Um algodão gostoso, né? E aqui, ó, vai... Como é que é? Vai Brasil, Alemanha 2006. Se você se sentir constrangido de usar essa camisa, eu até tive uma ideia agora, viu, César? Pega uma... Olha, aqui está escrito Gazeta de Limeira. A Gazeta fazia 75 anos, quinta-feira agora faz 87, né? E você pega aqui, olha, do lado direito, você pega uma foto do Rubinho Barrichello e coloca aqui do lado. Então, vai lá, tô chegando agora. Tô chegando agora para a Copa. Fizeram um meme, né, com o Rubinho Barrichello com a foto do Sócrates. Alguém tem aí para trocar comigo no álbum? Foto do Sócrates. É isso aí, você foi do Rubinho. Tá bom, esse é um dos prêmios do programa de hoje. Você concorda 100% com a convocação do Tite, sim ou não? César, agora é a sua vez, boa noite. Boa noite, Beto, boa noite a todos. Sobre a seleção brasileira, eu não concordo 100%. Eu não levaria o Tyson e levaria o Luan do Grêmio, que é um jogador que vem chamando muita atenção, vem jogando muita bola. Ah, mas é novo. Não tem nada a ver. O futebol, para mim, é o momento. Então, eu não levaria o Tyson e convocaria o Luan do Grêmio. O Guerreiro, o peruano Paulo Guerreiro, está fora da Copa do Mundo. Foi aumentada a pena dele hoje para 14 meses. Então, ele não vai poder jogar mais pelo Flamengo, nesse Brasileirão, na Libertadores, e não vai defender a seleção do Peru na Copa do Mundo. Acho que, em termos de Flamengo, o Paulo Guerreiro encerrará o ciclo dele no Mengão, até porque o contrato vence agora em junho, julho. Me perdoe, César, parece que o Palmeiras está em cima do Guerreiro, viu? Não, mas a pena foi aumentada, né? Então, por mais alguns meses, ele vai ter que cumprir essa punição em razão que ele foi pego no doping, cocaína no exame, aquela coisa toda. Ainda sobre o clássico de ontem, Corinthians e Palmeiras, um lance que gerou polêmica, até você citou agora há pouco aí, nós vamos comentar durante o programa, mas era um dos destaques que eu tenho aqui, que para uns o Romero ele desrespeitou o adversário, para outros não. Eu vou dar a minha opinião. Eu queria que todos os jogos acontecesse esse tipo de lance. É a essência do futebol. Futebol é gostoso por causa disso aí. Você lembra? Aqui talvez, acho que eu, você e o Roberto Martins nos lembramos do Garrincha, né? Que dava aqueles dribles desconcertantes nos adversários. Aquilo era um desrespeito? De forma alguma. E um outro detalhe sobre esse lance que eu senti foi uma maneira que ele teve para dominar a bola. Olha lá. As imagens, exatamente. Olha que é bonito, olha. A bola chega no peito dele, para não deixar ela escapar, ela subiu um pouquinho, caiu na cabeça dele. Eu estava no meio, doutor, se eu sou lateral. Mas olha a pressão do Palmeiras. Não, deixou ele lá, né? Deixou lá.
fazer o que ele queria, ganhar A gente tempo. cobra aqui tantas vezes que o futebol tá ficando chato, que o futebol tá ficando amarrado, que o futebol tá ficando... Pô, é um lance bonito. O Paulo plástico. Nunes declarou hoje, eu ia dentro dele, como ele fez quando o Edilson deu as embaixadinhas. É o Paulo Nunes na hora do dia? Não, eu tô é um dizendo, jogador mas é um cara de indisciplinado. raça. É um jogador É um jogador que o Palmeiras não tem hoje, mas é um jogador que o Palmeiras não tem hoje. Encrenqueiro. Você prefere um elenco bonzinho? Ai, que amém, que bonito o Romero fazendo. Tem que ser que nem Paulo Nunes, Edmundo com raça. O que o Romero fez errado nesse lance? Ah, mas tudo bem, mas desrespeitou. Que desrespeitou, Eu Edmar? acho. Ó, na tua opinião. Sim, cada um tem a Desrespeitou, sua. cara. Eu volto a repetir. Eu queria que todos os jogos acontecesse lance dessa maneira, desse jeito Eu aí. acho- É o futebol bonito. E O o- futebol que Você desse- perdendo o jogo, você ia O aceitar? futebol... Por que não? Do jeito que você esquentadinho no Bolinga, Por que você ia não? aceitar? Edmar, uma coisa é bolinho, outra coisa é brasileirão. tudo bem. O que ele fez errado? Talvez até para não perder o domínio da bola, ele teve que fazer aquilo com a cabeça. Exagerou. Eu acho que há uma diferença do Edilson, por exemplo, naquela situação em 99, quando a bola estava no chão, Assim. aí ele levantou, fez a embaixadinha e provocou. Sim. Aí eu Ali acho houve que a provocação. aí eu acho que é um lance do jogo. É claro que ele quis Mas fazer eu isso, sou a até favor. porque ele já sabia que o Edilson estava no estádio para fazer uma homenagem ao Edilson, segundo ele, postaram uma foto os dois juntos depois. Mas isso é futebol, é plástico, Eu é sou arte. a favor. E as pessoas que incentivam a paulada, como deu o Paulo Nunes, eu acho que está errado. Eu Eu também acho que isso aí é plástico, é futebol e tem que ter mesmo sempre, porque é muito bonito. Imagine então, Roberto, na época do Garrincha. Não, Imagine olha, Mané Maria, que era um ponta direita que o Santos tinha na época, que dava drible também no adversário, passava a bola entre as pernas do adversário. olha, Ah, gente, o futebol, Não vejo nada de Futebol- anormal aí, olha. futebol é um jogo. Você está dizendo jogo, vence ou melhor, Tem cartas na mesa. vence quem sabe jogar. Na época, para mim, o jogador mais esquentado que eu vi dos últimos tempos é o ponta-direita do Palmeiras. Hoje a cabeça está ruim. O Edmundo? O Edmundo. É. Se eu fosse marcador do Edmundo, ele não terminaria uma partida. Porque eu já começava a conversar com ele, né, da família dele, já na hora, nos primeiros minutos. Eu vou citar um outro, Tá Roberto. certo? Sim. Eu vou citar o Euler. Você lembra do Euler? Filho do Lembro. Vento? Filho do Vento. Filho do Vento? Pô, o que esse cara jogava, que ele gostava de dar drible ao adversário, passar a bola entre as pernas. E o dar chapéu. elástico do Rivelino? Elástico do Rivelino. Quer dizer que não se pode mais fazer isso no futebol? Concordo com o Denis. Aliás, a gente comenta todo dia no programa de rádio exatamente isso, Beto. Que o futebol nosso está virando uma frescura que não tem tamanho. Logo tem que trocar a bola por uma peteca. Já pensou se o Felipe Melo estivesse jogando ontem? Ah, Hã? É um risco que o atleta assume também, né? Você entendeu? Vocês querem ver um drible mais desconcertante, na minha opinião, que existe no futebol? Um chapéu bem dado. sim, Né, aquele mas lembra- hoje você não pode dar mais chapéu. Você dá o chapéu. Você está Pedrinho deu desrespeitando. O próprio... Pedrinho deu no Diego Barbosa. Foi. Quer dizer que o lance que o Pedrinho, o lance que originou o gol do Corinthians ontem, Passou no meio de dois. aquilo que o Pedrinho fez então é desrespeitar o adversário. É drible. Mas, pera um Ali pouquinho. ele se livrou. Aí é desrespeitar? Não, ele se deu livrou. Um drible e deixou Não, é 2, diferente. 3 o Palmeiras falando sozinho. Não, mas é diferente. O diferente próprio- nada, Edmar. Totalmente O diferente. próprio Não é gol não. do Rodriguinho no jogo anterior lá do Corinthians deixou 2 sentados. Mas aí tudo bem. O problema é você ficar tentando a bola desnecessariamente. Só isso. É provocar o rival. Foi Eu quero desnecessariamente. ganhar tempo, eu tô Ele ganhando de perdeu- 1 a ele 0. perdeu o eu tô domínio. Eu Não, achei é. os 2 primeiros toques, ele controlou a bola. Depois ele deu mais 4. Não precisava. Não, bom, o futebol tá está ficando muito chato, essa aqui é a realidade. O Beto, uma notícia triste. Faleceu hoje à tarde, em Ribeirão Preto, o cantor e compositor Joel Navarini. Para quem não sabe, o Joel Navarini, ele é nascido em Campinas, ele viveu uma época da vida dele aqui em Limeira, e quando a Inter voltou, em 75, para o futebol profissional, foi ele o autor do hino da Associação Atlética Internacional. Aliás, na época, você deve se lembrar, foram vendidos alguns disquinhos, né? E na capa do disco, na capa, tinha a letra do hino da Internacional. Então, diretoria da Inter, para quem não está sabendo, eu acho que para o cara que, né, fez o hino da Inter, o hino oficial da Inter, eu acho que poderia mandar alguma mensagem
de respeito, de sentimentos à família do Joel Navarino, que faleceu hoje em Ribeirão Preto e será sepultado amanhã, às 10 da manhã, no cemitério Saudades daquela cidade. Quantos hinos tem a Inter, César? 2? Então, aí depois o Grupo Avena fez o segundo hino para a Inter, né? A Inter teve esse primeiro, que é oficial, com o Joel Navarini, e depois o Grupo Avena gravou um hino também. O Santos tem 2 também, parece, né? O Santos tem 2. Mas o oficial da Inter mesmo foi do Joel Navarini. Muito em bem. 70, se eu não estiver enganado, em 76. Muito bem. Não sei se temos imagens ainda do clássico. Vamos dar uma esquentada aí, Fernando, nesse clássico aí, ver o drible também do Pedrinho, que foi, de certa forma, também surpreendente, né? O Pedrinho, a sua terceira partida, né, Denis? Como... não concluiu uma partida inteira ainda, mas fisicamente está melhorando o Pedrinho. Vamos lá. Foram 35 mil pagantes, público até razoável, e aí os lances do Aí o juiz deu escanteio nesse aí, o Gerson nem pega na bola. Aí no Cartola contaram a defesa difícil dele, nem toca na bola. O Magrão ganhou 3 pontos de bandeja. Não há o toque do Jailson, né? De fato. O Keno, que vinha jogando bem também, né? Nas últimas partidas do Palmeiras, acabou não apresentando. Eu acho que o Dudu e o Keno no mesmo lado não funciona. E ontem eles caíram pelo mesmo lado e por isso teve problema. O Palmeiras jogou bem até o gol do Rodriguinho. Depois o gol do Corinthians, o Palmeiras se assustou em campo e não jogou mais. Só deu o Corinthians. E ontem eu vi na torcida do Corinthians algumas bandeiras. Não sei da onde que surgiram essas bandeiras, Também. da onde que entrou. A gente sabe que é proibido, né? Eu estranhei essa imagem. Mas no também, gol do Corinthians tem uma imagem com várias bandeiras grandes lá. Não sei o que aconteceu, mas entraram com as bandeiras. Outro que fez um grande clássico foi o Sid Clay, né? Jogou muito bem na lateral esquerda do Corinthians. E ver como que são as coisas, né? O Palmeiras meteu uma bola na trave e logo em seguida surgiu o contra-ataque do Corinthians que originou o gol do Rodriguinho. Dimar, você que já narrou vários jogos lá também, as partes do fundo, né, dos gols são as das torcidas organizadas, elas estão sempre mais cheias. Do né? Corinthians principalmente. Olha aí, ó. O Corinthians fica atrás do gol lado esquerdo. Olha, sai a bola na trave e em seguida o contra-ataque do Corinthians. Eu achei que o Thiago Santos achou que estava impedido, por isso que ele perdeu o gol. Se ele achasse que estava em condição legal, ele faria o gol. Mas estava. Ele voltou, né? Ele voltou. Aí acontece o contra-ataque, o Pedrinho. Um drible normal, olha lá. É desrespeito? Não, ele se livrou de 2 marcadores. É diferente de você tentar a bola, César. Tá difícil entender? Não, o que não tá difícil você entender é o lance do Romero. Mas tudo bem, daqui a pouco a gente vê. 4 tenteadas dele foram desnecessárias, 2 corretas. Só isso que eu O entendi. Corinthians colocou uma câmera, doutor, na casa do Fagner e na casa do Cássio, esperando a convocação no momento que foi anunciado, né? Fica aquela pergunta, será que na casa do Rodriguinho também tinha essa expectativa, né? E não mostraram? Porque... Na casa do Cássio tem até alguns balões nas cores verde e amarelo já, né? Acho que ele já estava avisado disso. Já sabia. E que pena que o Maicon vai embora do Corinthians, né? Meu Deus, o que o Maicon tá jogando no meio campo do Corinthians. Eu lembro né? quando ele jogou no Limeirão, eu disse, olha, esse é o cara do Corinthians. E ele vai jogar ao lado do Fred, que foi convocado pelo Tite. Os dois vão formar a dupla de volantes do Shakhtar. Tipo do jogo, Beto, que o Palmeiras podia jogar o resto da tarde, a noite toda, que a bola não ia entrar. Eu achei o Palmeiras muito apático no jogo, sem poder de reação, poder de definição. O Romero, doutor, ele tem essa questão da tática, né, que ele realmente não tem muita técnica, mas taticamente o que é importante o Romero é impressionante. O que ele joga no campo inteiro é impressionante. Eu vi um Palmeiras também, viu, Roberto? Abusando mais uma vez do chuveirinho. O Palmeiras parece que não tem outra opção, né? Quando aperta um pouco, bola na área, tentando... E o Corinthians voltou a jogar sem centroavante, né? Tá se acertando, voltando a jogar sem o camisa 9. Aliás, a seleção brasileira não tem um camisa 9, né? Tem o Gabriel Jesus, mas não é o 9 aquele que a gente está acostumado, Ronaldo, Careca, Romário. O Pedrinho tem que ter batido no canto esquerdo do Jailson, não em cima dele, né? Olha que passe do Maicon. Não, ele bateu em cima do Jailson, né? Mas ela veio no rojão, né? O Jadson, olha que defesa maravilhosa, né? O Jadson estava criticando o Jadson, a melhor não. partida dele, né? Ele foi elogiado muito pelo técnico Fábio Carille, né? E o Jailson fez uma boa partida também, Roberto. Ele é um goleiro eficiente, né, o Jailson? Não concordo. Não? Não tem estrela para jogar no Palmeiras. O gol que o Palmeiras tomou no Allianz Parque foi culpa dele.
E destacar também a boa partida do homem de amarelo aí, né? O Daronco, porque Mas ele chegava junto, né? era uma partida de alto risco, né? E Ele ganhou o jogo quando ele mostrou o cartão amarelo pro Bruno Foi Henrique. muito Ele ganhou bem. o jogo ali. Pô, Edu Dracena. E o pessoal respeita ele, né? Por vários fatores Por claros vários aí. fatores, Tem a exatamente. feição do Rambo, né? Do Sylvester Stallone, né? Aquele Olha o Antônio Carlos na trave. Essa bola eu vi entrar, César. Aí eu falei, pode jogar a noite inteira aí que que eu não, falei, a bola não vai entrar. Não O entra. Antônio Carlos, que foi revelado na base do Corinthians, esse que mandou na trave aí. Está muito instável, né? E Olha custou só, pro olha o Carilli lance deixar o polêmico, olha Pedrinho aí. jogar, né? Olha lá, olha lá. Olha Olha lá. lá, olha lá, olha lá. Essas últimas 3 não precisava. Mas não chegou Ele ninguém. evitou a saída lá. Ele evita a saída, ele mata no peito, a bola sobe. É 1, 2, 3. Olha lá, agora ele não precisa lá. Pra quê? Mas ele se equilibrou no Tá corpo bom, dele. beleza, Ele opinião. estava inclinado. ó. Pra quê? Ele estava inclinado, depois ele teve que se Precisa. equilibrar para pôr no chão. Bom, eu não vejo como desrespeito. Essa questão de desrespeito Eu Quer gostaria que eu de ter digo vários mais? jogadores. Quer que eu digo mais? É gostoso. É gostoso, É que é né? pro seu time, né? Gostoso, que é pro Não, Corinthians. se fosse qualquer outro. Se fosse pro qualquer Palmeiras, outro, tava de criticando. jeito nenhum. Futebol tem que voltar a ter esse tipo de lance. Futebol tem que voltar, o cara dar um chapéu no outro. Olha, gente, Futebol tem que voltar, o cara meter uma bola entre as pernas do adversário. Vocês presenciaram um jogador, o Foquinha, ele começou, Sim, do Cruzeiro. Ele disputou aqui no Limeirão, né? Para mim eu falei, pô, se esse jogador utilizar disso daí, vai ter muitos pênaltis. Eu não sei o que aconteceu com o Foquinha. Sumiu. O Foquinha sumiu. Depois daquele lance Desapareceu. sumiu, desapareceu. Porque se você dominar e entrar com a bola, né, cabeceando dentro da área, como é que eu vou tirar essa bola dele? Não, mas são coisas completamente distintas, né? Ninguém conseguiu explicar até agora porque o Falcão do futsal não vingou no futebol. Teve a sua Também. chance no São Paulo. Porque teve o Emerson Leão no time, né? Então O Emerson Leão barrou mas, o Teriam outros Falcão. times mas em interessados. cima Edmar. disso, então, quantas e quantas jogadas mirabolantes que o Falcão não fez no futsal? Sim. Tava desrespeitando o adversário, então? É. Não é nada, pô. Ele fez aquilo porque ele sabe fazer. Aliás, Aliás. o nosso colunista José Aparecido Oliveira, José Carlos José Oliveira. Carlos Oliveira, tô lembrando do José Aparecido. O José Carlos Oliveira, ele colocou numa das suas notas no jornal de ontem, um jogador, você leu essa nota, um jogador do Internacional ou do Grêmio, que num dado momento o título já tinha sido decidido, o jogo estava caminhando para o fim, ele pegou e abriu um jornal no meio do Ah, eu jogo. vi. Abriu um jornal no meio do jogo, ficou lendo o jornal e tal. E naquela época não foi considerado uma atitude desrespeitosa, o que hoje seria um negócio, né? Nós estamos falando de celular. Então, mas Impossível, né? só para encerrar o assunto, isso que o Romero fez é desrespeitável ao adversário. Respeitável é a fala do Renato Gaúcho após o Grenal no último sábado em Porto Alegre. Vocês viram o que ele falou? O repórter perguntou, e o jogo? Falou, o Grêmio jogou como um time grande e jogou contra o time de segunda divisão. Pô, falar isso do Inter de Porto Alegre? Então, isso jogar pode. pra torcida. Isso pode. O Romero não pode fazer o que ele fez. Tem atitudes assim também. Não é Você mesmo? falar alguma coisa, Alberto? É para jogar para torcida, né? Tem muita gente que gosta de jogar mas, para ó, torcida. A fase que ele está vivendo, se não o melhor, hoje é um dos melhores técnicos de futebol do Brasil, Renato Gaúcho. Jamais ele podia E que falar não o que ele conhece falou do Inter, né? E que não conhece absolutamente Sabe nada nada, de tá dando tática. sorte. Ele é boleiro, né? Ele traz o vai elenco no na boleiro. mão. E na convocação do Tite ficou bem pro Carilli, né? Porque numa entrevista recentemente ele disse, Tite, é o Cássio, o Cássio. e mais 20 jogadores. Eu né? falei aqui. E o Cássio realmente foi convocado. Era uma das dúvidas da... Pelo menos, né, Edmar? Se tiver algum problema, algum jogo, para ser decidido no pênalti lá, é capaz que ele troque o Ô, doutor, goleiro. eu achava que, por merecimento, o Marcelo Grohe pegaria a vaga do Cássio. Eu acho. O terceiro goleiro de uma seleção brasileira em Copa do Mundo é uma homenagem. Minha opinião. O Rogério Ceni foi campeão do mundo não jogando. Foi o terceiro goleiro do Brasil, do Felipão. Então, onde o Tite está, ele deve a quem? A defesa que o Cássio fez no chute do Diego Souza e aos milagres do Cássio contra o Chelsea. E o Corinthians foi campeão do mundo. O Tite só está na seleção brasileira por causa do Cássio. Mas... Então, nada mais justo que ele convocar o Cássio. Eu, no lugar do Mas deixa eu te Tite, perguntar eu uma convocaria coisa. o Cássio. Porque foi por ordem alfabética, foi proposital ele ter dito o nome do Cássio? Segundo goleiro. É o segundo goleiro. segundo goleiro? Deveria ser, né? Alisson, Cássio e Ederson, né? Por ordem Tem um outro alfabética. detalhe, o Tite afastou o Cássio do Corinthians. E isso mostra Deixou que... no banco deixou até ele emagrecer, Exato, até ele né? entrar em forma. Aos Olha, convocados. Os convocados também, né?
Mas o O Alisson... Danilo vai arrebentar na Copa, porque o Danilo tá jogando no Manchester City. É uma barbaridade, doutor. Casemiro. Muito bom, E o Casemiro. Fred, hein? Que eu não sei quem é esse Frederico aí. Fred, ele jogava no Shakhtar. Internacional de Porto Alegre, ele foi pro Shakhtar, ele foi pego no doping, perdeu quase um ano na carreira, foi prejudicado. Mas César, se você acompanhar um pouco dos melhores momentos do Shakhtar, é um volante que desarma e chega facilmente na frente. É por isso que o Tite não levou o Arthur, porque o Arthur só desarma, ele não chega à frente. Ele marcou um gol esses dias contra o Santos, mas o Fred chega mais do que o Arthur. Eu não sei. Vocês vão me chamar de louco. Porque dos 23 convocados pelo Tite, são apenas 3 aqui do futebol brasileiro: o Cássio, Fagner e o Jeromel. E os outros 20, todos lá de fora. Eu gostaria que fosse ao inverso. 20 daqui e 3 de Mas fora. vai ser difícil. Sim, Isso aí, é isso difícil, uma mas ilusão, é, vai. pelo menos a metade, vai. Os bons daqui vão para lá, não tem como, né? Mas olha, eu acho uma seleção brasileira muito mais identificada do que a última. Assim, melhorou Embora muito, tenha né? sido a Copa aqui no Brasil, melhorou mas muito. acho ela é mais identificada com o Brasil, né, Roberto? Com o futebol nosso. Beto, aqui não tem ninguém. Não sobrou ninguém aqui. Eu ia falar o isso. futebol, a gente fala, a gente reclama. Você por várias vezes, o Denis por várias vezes. Nós estamos, vamos ver na televisão outros campeonatos, parece que é outro esporte. E realmente, nós estamos aqui com a raspa do tacho. Nós não Não, é temos simples. craque É aqui. simples. Pega 2 laterais esquerdos que atuam no Brasil que poderiam ir para a seleção. Agora, Você não acha? E agora, me permite opinar. Cortez. Acho que todo mundo opinou. Ô, pai. Eu Que o também. dia foi o melhor do mundo. Eu também não levaria o Fagner, tá? E o ataque do Brasil, eu acho que é muita mesmice. Neymar, Firmino, Gabriel Jesus, Douglas Costa e Tyson. Não tem um jogador diferenciado. Mas é um baita ataque, hein? Eu acho sensacional. Mas tudo bem, mas um dia que você. Nossa Senhora. Eu entendi o que você quis dizer. quiser Não tem furar um 9, você por não exemplo. tem um 1,90 lá. Você tem que ter um jogador. Mas é um baita ataque. De 1,90m. Talvez um Hulk. Eu gosto do futebol do Hulk, principalmente contra uma Alemanha. Em 2014 ele foi nojenta de convocado. O jogar. Jô foi convocado em Você entendeu? 2014. O Tite não convocou o Oscar. Tá vendo? Foi pra mas China. O Oscar foi E uma abriu das mão da grandes convocação. emanações do Água de futebol. salsicha. É água de salsicha. Eu também não gosto do William, é mais ou menos igual ao Oscar. Então esses 5 jogadores para mim são muito iguais ao ataque do Brasil. O dia que você precisar, né, colocar um lá, vai estar perdendo de 1-0 lá na final, você precisa pôr um jogador alto lá para chuveirar e tal, você não tem esse jogador no ataque do Brasil. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, antes da gente fechar esse bloco. Daqui a pouco nós vamos ver as finais do torneio 1º de maio. Mas tem uma coisa também, a gente costumava, aliás, um paradigma foi quebrado com o Felipão, que era um técnico copeiro, né? Lembra? Quando estava no Palmeiras, passagens... E vai voltar pro Palmeiras, hein? É, O Felipão vai voltar pro Palmeiras. pois é, o Tite, a gente não pode dizer que ele é copeiro, porque ganhou a Libertadores da América, ele teve uma belíssima presença no Campeonato Brasileiro. Agora, eu fiquei imaginando o seguinte, eu ouvi muitos comentários assim, e se não der certo, ele vai precisar de um jogador que tem que mudar a cara do jogo. O Tite está habituado a fazer, vocês se lembram dele no Corinthians, de ter mudado uma partida, de ter colocado o jogador, ou ele vai insistir sempre na mesma filosofia de jogo? É isso que está me incomodando um pouco. Você está certo? achando que ele não vai saber sair do quadradinho se for preciso? Exatamente, Pode é uma ser. crítica que eu faço. Pode Mas ser. ele No saiu com a Corinthians ausência ele do tinha o Neymar. Luca. No Corinthians ele fez o Lucas ser esse elemento surpresa no título do Campeonato Brasileiro. O próprio O Paulinho. Corinthians era um time que jogava muito bem. Jadson, Renato Augusto, Wagner Love. O elemento surpresa daquele título brasileiro que ele conquistou pelo Timão foi a entrada do Luca. E na seleção, qual seria Tyson. esse elemento? O Tyson? Não, mas não só o Tyson, a própria ausência do Neymar nos últimos jogos mostrou uma certa versatilidade. Ele mudou até o Coutinho de lado para poder dar um pouco mais de abertura Denis, pelo mas eu falo setor. o seguinte, quando você estiver pegando esses cacarecos aí na fase inicial, vai lá. Agora, quando você pegar uma Espanha pela frente, né? Você pegar uma Alemanha. Não, vai dar equilíbrio. Aí complica. Você tem Eu acho um- que ele força o Felipe Coutinho a jogar na frente. Eu acho que o Felipe Coutinho, esse Vocês acham que o coringa. William vai ser titular, por exemplo? Eu acho que não. Não.
Porque o William também, pode às ser. vezes que O entrou... William pode ser esse melhorado, jogador vai. que você se referiu agora aí. Fazer com Também. que o Tite mude um esquema tático Não, o em César, menos de um César, minuto. mas então, aí isso que O eu falo. William. É lógico, o Tite ele está um degrau acima, né, da maioria dos treinadores, sem dúvida nenhuma. Você mudar jogadores, como nós estamos vendo aqui, por exemplo, na Série A2, na Série A3, na Série A1 também, o cara tira um meia esquerda para pôr um meia esquerda, ele tira um volante para pôr um volante, ele tira um ponto para pôr outro Troca ponto. 6 por meia dúzia. Roger Guedes. O por Roger aí. Machado. Então, mas acontece o seguinte, se ele por exemplo, ele tem que ter armação com 3 atacantes, às vezes com 4 atacantes. O Firmino vai dar essa opção para ele Firmino também. joga muito bem. Ou ao contrário, ou ao contrário. Eu acho que é essa falta- variação que eu queria ver na seleção E o brasileira, Renato sabe, Augusto Sérgio? perdeu o lugar com o Tite. Perdeu. O Renato Augusto não é mais titular. Por Não. quê? Porque o Casemiro está em Ah, grande mas- fase no Real Madrid. E o Felipe Eu acho que Coutinho, vai. né? Então, eu acho que ele vai Mas esses colocar. caras jogaram contra a Alemanha, nós tomamos 7 demais. Quem? Esses, Paulinho entrou no segundo tempo. Esses remanescentes aí. Não, mas eu acho que ele vai formar a seleção com Paulinho e Casemiro. Os dois 80% cães dos de jogadores guarda é a primeira Copa. Só tem o Thiago Silva, que é a terceira Fernandinho Copa. demais. Não, O que mas nos também- tranquiliza é o sistema defensivo, né? Muito embora tenha perdido agora Daniel Alves, mas a defesa do Brasil eu acho que é uma das melhores E da o Copa. peso do goleiro da ao lateral saída esquerdo. do Daniel. O Edmar colocou uma nota nesse final de semana, escreveu dizendo o seguinte, ninguém gostava do Daniel Alves. E o Só que Suíteto agora- também escreveu. Só que tá todo mundo agora Não, dizendo que pena que ele não vai jogar. Antes do Tite chegar na seleção Era brasileira, otimista. ele Verdade. era insuportável. Verdade. Ele fazia a sua autopropaganda. Como o Neymar, melhorou bastante. O Tite chegou e falou: pera, aqui é a seleção Baixa a brasileira. Roupa, cabelo e colocou ele na linha. Ele se tornou um dos grandes líderes do plantel. Ele é o segundo jogador mais respeitado do plantel. Primeiro o Neymar, né? Quem, e depois quem ele. que é mais largo? Podia fazer uma enquete, doutor. Quem é o cara mais sortudo? O Fagner ou o Henrique Dourado? Por quê? O Guerreiro suspenso não joga mais pelo Flamengo. O Henrique Dourado estava jogando um tempo e o Guerreiro entrava no lugar dele. E o Fagner não ia para a Copa. Daniel Alves se machucou, né? Olha como é tudo que é. bem, mas ele O tava destino, né? E aí, César? Sobre o... Sobre o Daniel Alves. Aí eu acho que é uma falta, uma perda considerável. Eu acho que em termos de lateral direito para a seleção, ele é o que há. Não acredito que o Fagner possa render o que joga o Daniel Alves. O Danilo não acredito. Nem o Danilo não Ah, acredito. eu Aliás, jogava não com levava- dois laterais eu não esquerdos. levava o Danilo. É bom eu levava o jogador. Rafinha. É bom jogador o Daniel. Eu levava jogava- o Rafinha. Já, você não viu o Danilo jogar, né? Eu não colocava o Danilo. Eu jogava com 2 laterais esquerdos. Eu não levaria Pode o ser Danilo, também, não o levaria o Alexandre, Rafinha. que não foi convocado. O Alexandre é o cara Agora, que poderia ser levado. um detalhe, eu não sei se é preocupante ou não, até podia fazer uma enquete com os companheiros, a média de idade dessa seleção nossa aí é de 28,2. Então, é uma seleção com uma média de idade Madura. superior a 28 anos de A idade. melhor Madura. idade. Melhor idade, eu acho. É uma boa? Eu Acho acho. que sim. Não, né? não é uma seleção já Melhor idade, eu acho. começando a envelhecer, não? Não, acho que está no ponto de bala. Viu, Tá no César? Eu ponto acho que de tá no bala, ponto eu acho. eu acho que esse é o Fisicamente, Mas eu volto a dizer, até por causa do que você levantou. Para mim, um jogador para mudar algum esquema, essas coisas, seria um atacante diferenciado do que ele está levando. Para ficar no banco, um tipo de um Hulk. Não, meio tipo fora do cabo, né, Roberto? Ele Cara, meio- tentou. não, meio fora do cabo. exato. ele exato. tentou o Diego Souza nas convocações. Poderia ter tentado o Ricardo Oliveira, por exemplo, que é um jogador mais Por que velho, não mas está tentou fazendo o Hulk? gol. Por que não tentou o Hulk? Não sei. Não entendi até O hoje. Hulk também não tem critérios, aquela característica de 9-9. Tentaram fazer isso com ele na seleção, mas Eu não acho que o emplacou. calção não cabia na bunda dele, por isso que ele não levou o Hulk. Mas é um jogador rompedor, hein? Muito bem, nós vamos agora acompanhar como é que foram as finais do torneio 1º de maio. A Ginomoto levou a melhor na final diante da Faurecia. Vamos acompanhar os melhores momentos aí das decisões. A Ginomoto interrompeu a sequência de 2 títulos consecutivos da Faurecia e conquistou o 72º torneio 1º de maio de Limeira. As finais foram realizadas no estádio Comendador Agostinho Prada, diante de um excelente público, algo em torno de 2.500 pessoas. No primeiro jogo do dia, a Faurecia sofreu para eliminar a Garcia. O único gol da partida foi marcado no último minuto, através de um pênalti convertido por Gé. Em seguida, a Ginomoto decidiu a primeira semifinal contra os Ineses e não teve dificuldades para vencer por 3-0.
Afonso abre o placar com esse chute cruzado no início da partida. Luquinha amplia no segundo tempo. Fernando completa o placar, 3-0. A Faurecia volta a campo em seguida para outra semifinal. E foi um jogo pegado, com muitas entradas fortes. A atual bicampeã venceu por 2-0. O centroavante André abre o placar em um lance polêmico, após 2 tentativas. A bola entra e o auxiliar Renato Hansen corre para o meio de campo. O gol é validado. O segundo tento da partida é uma pintura. Em um contra-ataque bem executado, Robinho recebe de Adrianinho Sheik, dribla o goleiro Carlão e marca um golaço. 2-0 placar final. Presenças do prefeito Mário Botion, do secretário de Esportes Luiz Augusto Zanon e do diretor de Esportes Emerson Ricardo. Ajinomoto e Faurecia fazem uma decisão eletrizante. Logo aos 2 minutos, o bom meia Evandro bate cruzado no cantinho de Ricardinho, 1-0. A Faurecia tenta de todas as formas o empate. Porém, fica vulnerável aos contra-ataques puxados por Bruno, Luquinha, Fernando e o próprio Evandro. O experiente meia Tiaguinho impede o segundo gol da Ajinomoto com essa entrada por trás em Fernando. E é corretamente expulso pelo árbitro Ademir Aragão. A Ajinomoto se fecha e garante a vitória. A festa pelo título é contagiante. Afinal de contas, a empresa não vencia o torneio desde 2010. O zagueiro Ronaldo, que jogou improvisado no gol da Ajinomoto, não sofreu nenhum gol nos 5 jogos do torneio e foi o menos vazado. William, atacante da Mando, termina como artilheiro. A empresa Usineses fica com a 3ª colocação. O único senão das finais foi uma bomba que explodiu na arquibancada. Os estilhaços acabaram ferindo um adolescente, que foi encaminhado para o hospital. Festa da Ajinomoto, que consegue colocar um ponto final na hegemonia da Faurecia. Eu agradeço a todos os nossos familiares, porque eles são vitoriosos, não somos nós, porque ele correu por eles. E essa é uma festa muito linda. E a gente, pois, o último título nosso foi em 2010. E antes de nós sair de lá da nossa concentração, a gente colocou que a gente acordou para ser campeão. Então, assim, é uma família aqui que a gente ama, qualquer um. Humildade é a toda. E assim, enquanto a Ajinomoto, nem nunca o título nosso é fácil. Sempre tem uma confusãozinha, mas é gostoso porque isso é vitorioso hoje, nada igual aconteceu a nós. E agradecer primeiramente a Deus também por dar a oportunidade de nós estar vivo aqui, com esse ar maravilhoso. E ser campeão mais uma vez. Nós entramos primeiro de março para vencer. Então é isso que está aqui, ó. E o fruto está aqui. Campeão, mais um ano. Muito bem, parabéns às equipes. Você estava lá, né, Edmar? Você acompanhou os jogos? Bons jogos. Gostei, viu, doutor? Achei meio pegado esse jogo aí da Faurecia com a CCS. A gente mostrou aí alguns lances, né? Achei que ia temer pelo pior. Mas 2 destaques, né? Achei que a Faurecia não jogou aquilo que poderia jogar, né? Até pelos jogadores de ponta que tem. E a raça da Ajinomoto, né? A Ajinomoto, desde o primeiro jogo, levando a sério a competição, brigando por todas as bolas. Luquinha
que um dia, doutor, foi o melhor de uma Copa Gazeta e eu dei uma bicicleta para ele, o senhor deu e eu entreguei uma bicicleta para o Luquinha, jogador do Metalúrgicos na época, né? E ele fez um dos gols, o Evandro fez o gol da final, eu achei que o título foi muito merecido da Ginomoto. Foi uma grande festa. Muito bem. Falar bom, então parabéns aliás, vários jogadores do Amador. Falar em Amador, Denis, vamos dar uma atualizada a saber o que está acontecendo. E mais uma cena de, como é que eu vou dizer, impropriedade, ou seja, rojão novamente em partida de futebol. Quer dizer, o que eu falei no final da Copa Gazeta, não houve briga, felizmente não houve briga, mas a presença de rojão de novo, né, Denis? Quer dizer, é um negócio que tem que doutor, ser evitado. é um detalhe que a gente pega no pé mesmo, né? Porque já tivemos uma morte lá em Oruro, né? Naquele jogo da Libertadores, que um garoto veio a falecer por conta de um artefato, e recorrente notícias que acabam atrapalhando, né? E aí no jogo do 1º de maio teve 3 pessoas levadas ao hospital por conta dos estilhaços de rojões, né? Uma delas um adolescente, como disse o Edmar na matéria, o seu próprio pai que estava do lado também acabou se ferindo, né? O Zanon, secretário de Esportes, recebeu esse pai na sua sala, né, na sua secretaria, conversou com ele, e a promessa que para que o ano que vem a revista ou a questão aí do rojão seja mais explorada para que não tenha, né? Mas é um tabu difícil de se quebrar. A gente vê na Arena Corinthians, por exemplo, que é jogo de Libertadores, jogo de Brasileiro, tem vários policiais militares, a revista, um por um, todo mundo, tal. Quando vai ver no jogo, tá lá o artefato pirotécnico rodeando. É difícil. Não, você vê que coisa interessante, é isso que as pessoas têm que compreender, que é o seguinte, quem atira o rojão, quem solta o rojão, dificilmente é encontrado. Verdade. Mas quem organiza a competição está ali. Exatamente. Entendeu? Sem dúvida. Então, teve um episódio há uns 4 anos, se não me engano, não, muito mais 4 anos, o Silvio ainda era prefeito, na primeira administração, numa final de Copa Gazeta, um torcedor fantasiado do outro time, Roberto, foi lá no final e tal, na área do tobogã, se não me engano, e acabou soltando um rojão, fragmentos desse rojão atingiram a perna de um garoto. Foi socorrido, foi levado lá na Unimed, nós demos toda a atenção e tal. E esse torcedor, até hoje, quer dizer, foi fulano, estava com a camisa de time, o cara normalmente vaza, ele vai embora, ele sabe o que ele cometeu. Agora, quem organiza a competição, você vai lá, ou no escritório, ou vai na prefeitura, ou vai na Livre, você encontra. Então, existe a responsabilidade de quem organiza a competição. As pessoas precisam compreender isso, principalmente nesse momento que ainda os times amadores ainda não encontraram um consenso para ver que medidas eles irão adotar nessa temporada para coibir, por exemplo, violência e rojão. Certo? Certo, Su? Exatamente, tem que fazer alguma coisa, né? Não só isso, né, doutora? O campeonato amador é alegria, né? São 64 times. Imagina o que gira a economia desses 64 times. Eu conversei com um presidente de um time recentemente, e ele falando do bar da vila dele, do bairro dele, que espera ansiosamente o início do amador para faturar um pouquinho mais, né? Você imagina, são 64 times, 64 sedes, isso é uma maravilha, mas que as questões de punição, principalmente com relação à Liga e aos seus filiados, precisa ser endurecida, precisa. Até porque, evidentemente, com o chamamento que a Prefeitura está disponibilizando, a Liga tem tido recursos para isso, financeiro, além dos patrocinadores que ela tem angariado, né? Muito embora alguns clubes tenham ficado insatisfeitos com a prestação de contas da Liga, com relação ao dinheiro que entra, ao dinheiro que sai, para onde vai, para onde vem. Alguns clubes, vários clubes, nos procuram com esse detalhe, insatisfeitos. E é bom lembrar que a Secretaria de Esportes, ela não tem vinculação com a Liga. Essa questão de organização de campeonato é referente à Liga. A Liga, doutor, ela é independente, mas entre aspas, porque a Prefeitura cede a arbitragem, tem os campos, tem toda uma questão burocrática que a Prefeitura acaba ajudando. E nesse ponto a Prefeitura está 100% de realização com a Liga. O que depende da Prefeitura está 100%. A insatisfação dos clubes é com relação à Liga. A Liga precisa se explicar melhor para os seus filiados, principalmente com a relação financeira. Porque R$400 para disputar o campeonato, 100% do aumento do ano passado, o ano passado foram R$200. Esse ano subiu 100%, R$400 para disputar. Eu não sou contra a taxa. Vou deixar bem claro aqui, não sou contra a taxa, porque eu acho que a Liga tem que ser independente para tocar o campeonato. Mas um aumento de 100% de um ano para outro tem que ser explicado melhor. Só o César recebe esse tipo de aumento. Muito bem. Ô, doutor, só para completar, o senhor perguntou por que eu tinha trazido a bola. É a final do 1º de maio,
essa bola da decisão e foi um presente do Ademir Aragão, que é o árbitro da partida. O Ademir Aragão levou lá na cabine essa bola para mim, porque ele coleciona as bolas das decisões que ele apita. Então ele pegou duas. Uma ficou para ele para coleção e outra ele deu para mim. Então muito obrigado, Ademir Aragão, que teve uma atuação espetacular na decisão. Aliás, vem tendo grandes atuações. Belíssimo árbitro, belíssimo ele é um árbitro de ponta aqui de nossa cidade. Doutor, só mais um detalhe para encerrar a questão do Amador e Liga. Eu tenho feito várias perguntas para o Pacote, José Ricardo, que é o presidente da Liga. Mas silêncio total. Eu faço as perguntas pelo WhatsApp, que é o meio que eu tenho para me comunicar com ele. Ele visualiza as perguntas, mas não responde. Então, não é para mim que o Pacote tem que responder, o colunista, o jornalista. É para os associados, para os clubes. E a gente trabalha na imprensa, precisa da informação. Se ele não responde, se ele fica em silêncio, não tenho como passar a informação. Então ele está com um pacote de perguntas para te responder. Olha, eu tenho várias, inclusive documentadas, mas o próximo passo talvez seja fazer um ofício perguntando, não sei. Mas as perguntas são feitas, mas as respostas não vêm. Você falou tudo, ele não tem que responder para você, ele tem que responder para os torcedores, e para os 60 clubes, exatamente. Muito bem, acho que tem que pôr o Daronco na fita aí, você não acha? Não sei. Perguntar alguma coisa. Talvez ajudaria, mas eu tenho perguntado, vou continuar perguntando. Tá bom, muito bem. Vamos ao intervalinho, daqui a pouco tem uns abraços aqui na Segunda Esportiva, voltamos já já. Boa Vista, atendimento especializado para o seu veículo. São mais de 40 anos de experiência em Limeira e região. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado. Nossa equipe irá atendê-lo com rapidez e eficiência. Loja 1, Avenida São Sebastião 206, no bairro Boa Vista. Loja 2, Rua Luiz Pântano 566, no Parque Novo Mundo. Se preferir, utilize nosso Disque Baterias. Ligue 3442-4543 ou 3452-4959. Baterias Boa Vista. Preço justo, rapidez e tradição que você conhece. Campanha de vacinação contra a gripe 2018. Vem vacinar! De 23 de abril a 1º de junho, de segunda a sexta, a partir das 7h30 da manhã. E não esqueça o cartão de vacina. Confira o local mais próximo de sua casa no site limeira.sp.gov.br/saúde. Campanha de vacinação contra a gripe. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira. Para comemorar esta linda história, o restaurante elaborou novidades incríveis no cardápio. Além dos grandes sucessos que a casa já oferece, como pintado, filhote, parmegiana. Agora o Tatu tem em seu cardápio cuscuz e a moqueca mais gostosa da região. É de dar água na boca, não é? E você escolhe moqueca de pintado ou badejo. As duas são fantásticas. Traga a família para desfrutar da estrutura com tanques de pesca, playground, estacionamento próprio e um lugar com muita paz e tranquilidade para tirar o estresse do dia a dia. Reservas, ligue 3441-1811. Acompanhe nossas redes sociais. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira e região. Assine a Gazeta de Limeira e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa cidade e região, além de ficar muito bem informado. Ligue 3404-3700 e tecle a opção 2. Se preferir, acesse o nosso site www.gazetadelimeira.com.br.
Venha e faça parte dessa história. Gazeta de Limeira, tradição e confiança que você conhece. Ok, segundo tempo do nosso programa, a bola rolando. César Roberto, vamos aos abraços. Muito obrigado, Beto. Eu quero mandar um abraço para o Jorge Mititier, que todos os dias, exceto as segundas-feiras, ele mama com a gente na cabritinha, no nosso painel esportivo. Um abraço, viu, Jorge Mititier? Um abraço também ao Roberto Lodo, que não perde um segundo esportiva. Grande abraço, Roberto. Um abraço ao nosso companheiro João Valdir de Moraes, que ontem, dia de Nossa Senhora de Fátima, o João Valdir completou idade nova. Fala-se que é 53 anos, né? Sim. Esperamos que seja. 67. Oi? 67, a idade correta dele. 67? 67. E um grande abraço também para minha esposa Sandra, que também na última sexta-feira completou idade nova. Um grande beijo e que Deus proteja a todos. Foi o dia que você quebrou o pau com ela, foi isso aí? Logo de manhã tivemos lá uma briguinha lá, mas depois aí à noite a gente consertou. Que bom. Que bacana. beleza. Você não perdoou nem aniversário. Não, e assim caminha a humanidade. Assim caminha, Nada como uma mesa de bar à noite. Faltou pouco para a dona Sandra não chamar a torcida do Galo para ajudar ela. Coisa entre tapas e beijos, né, César? Assim que se vive, né? E assim vai a vida. É isso aí. Denis. Um abraço para dona Sandra também. Já falei várias vezes que eu admiro a relação que ela tem com o César, apesar dos pesares. Apesar do César, né? Um abraço para a família do Palhaço Biriba, lá em Cordeirópolis. E também para o Alceu Guimarães. Eles estão no Jardim Cordeiro se apresentando lá. E a gente agradece pela visualização agora lá da TV. Um abraço para o pessoal todo da Gazeta, né, doutor? A vocês que na diretoria, mas principalmente aos funcionários, aos colaboradores. Mais um aniversário no dia 17, né, na quinta-feira. Para minha tia Regina, que está assistindo lá o programa, e para o João Valdir, o mito, o fenômeno, o homem que brilha, João Brocador, que em breve estará ao nosso convívio. Um abraço a ele. Muito bem. Valeu, Denis. Roberto? Também um grande abraço. Eu quero abraçar a Sandra, esposa do César, na qual mandar um grande abraço a todas as mães, mesmo que tardiamente, que foi ontem o Dia das Mães, mas quantas mães assistem o nosso programa, né? Então, um grande abraço a todas as mães. Ao João Valdir pelo aniversário, ao meu amigo Bosco aí que fica passando as informações, ainda o placar continua Ceará 1, América 2, né? Ainda não... E o Botafogo está ganhando 2-1. E o Botafogo ganhando 2-1. E o Bosquinho, o João Valdir, a Sandra e todas as mães. Perfeito, Roberto. Ô, doutor, um abraço para o Everton Mãozinha, que fez o primeiro gol da Copa dos Campeões ontem no Gigantão do Secap. O Salvador ganhou do Botafogo 2-1 para alegria da presidente Inês. E no jogo de fundo, Nova Itália, com gols do Gé e do Fabrício, venceu Santa Cruz por 2-0. Começa muito bem o time do Rafael, do Nova Itália. Um abraço para o Geraldo Silveira, que é do Fogos Caramuru, pelos elogios que fez a mim no bingo do Gran São João. Grande abraço, viu, Geraldo Silveira? Tamo junto sempre, meu parceiro. Um abraço pro Du, centroavante do Gran São João e professor, aniversário do Du. Um abraço pro meu grande irmão, meu parceiro Edson Lima, o Tubarão. Fez aniversário no último domingo. Tamo junto, viu, Tubarão? Você é uma pessoa muito iluminada, gosto muito de você. Beijão para sua esposa também, que está ao seu lado, nos acompanhando. Hoje é aniversário do Leandro, da Caçula Esportes. Então, um abração, viu, Leandro? Um abração, seja muito feliz, você é um grande parceiro nosso. Um abraço também para Márcia Berti, que está nos acompanhando. Beijão, viu, Márcio? Obrigado pela audiência. E para o Sérgio Moraes, que disse que é muito amigo do César Roberto. Ele é do Jardim Independência. Me parou no Gran São João, falou, sou o Sérgio Moraes. Dá um grande abraço no César Roberto. Muito obrigado ao Sérgio. E valeu. São os abraços de hoje. Mandar um abraço também aqui para o Luciano, lá do Barão de Limeira, mandou uma mensagem pelo WhatsApp.
Corinthians jogou muito, sou palmeirense, mas tem que tirar o chapéu para eles. Um abraço, Luciano. Obrigado por participar do nosso programa. Boa noite a todos. Sou o Thiago Godoy, do Alvorada. Quero participar do sorteio. Beleza. Ele respondeu que sim, concorda 100% com a questão do Tite. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Mais uma mensagem, mas essa aqui não tem nome. E, olha, até a Selma está acompanhando o nosso programa também. A Selma, um abraço, o Selma, obrigado. Então, é isso aí. Agora um recadinho muito importante, antes das imagens do jogo do Independente. Atenção para esse comunicado, que realmente ele é de grande importância para toda a Limeira. Seu IPTU faz uma cidade melhor. Em pouco tempo, a atual administração realiza as melhorias que a nossa cidade precisa. Por toda parte, os resultados da aplicação do IPTU aparecem. Manter o IPTU em dia é investir em Limeira. As parcelas podem ser pagas entre os dias 10 e 19 de cada mês, de acordo com o número de inscrição do contribuinte. Ah, sim, você ainda pode baixar a segunda via do carnê pelo site. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Bom, tem tanta coisa para falar ainda sobre seleção brasileira, mas à medida que a gente vai avançando, a gente vai falando também sobre o grupo do Brasil, os outros grupos também, as chances, né? Toda essa preparação começa a partir de hoje. Faltando quanto, gente? 32? 31 dias? 31 dias. Mês, praticamente. E 23 seleções divulgaram hoje a lista dos convocados. E um jogador que me chama a atenção, Rafael Marques. O Rafa Marques, da seleção mexicana. É a 5ª Copa do Mundo que ele vai disputar. E tem 2 amistosos, e ele está envolvido com quadrilha, quase foi preso. O Rafa Marques está... Tem 2 amistosos no Brasil, né? Áustria Croácia. E Croácia. E a Argentina convocou a seleção para a Copa e o Tevez não foi. O técnico Jorge Sampaoli não levou o Tevez. O Tevez que anunciou a aposentadoria dele. Exatamente, levou o Pavon e deixou o Tevez fora da Copa. Tá certo. Também só jogou aquele restinho de jogo no Palmeiras, né, Roberto? Não fez mais nada. Verdade, também, né? verdade. Só entrou para fazer o gol. Vamos acompanhar a vitória do Independente. Um início fulminante e arrasador. Foi desta forma que o Independente goleou o Grêmio São Carlense sábado no Pradão, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Logo no primeiro minuto, após cobrança de escanteio, o baixinho Pedrinho completa na segunda trave. Galo 1-0. Dois minutos depois, em um contra-ataque bem executado, o centroavante Diogo deixa Pedrinho em ótimas condições de marcar. O meia ajeita e marca. Galo 2-0. Parecia que o Independente aplicaria a maior goleada de sua história, mas não foi bem assim. Aos 17 minutos, em um lançamento longo para a área, o meia João Paulo domina e é atropelado pelo zagueiro Caio Sena. Pênalti bem marcado pelo árbitro João Vitor Gobi. Caio cobra com extrema categoria, descontando 2-1. Em cobrança de falta de João Paulo, por pouco não sai o terceiro. Até que aos 27 minutos, Pedrinho serve Denis Nunes, que cruza rasteiro para a área. João Paulo enche o pé para marcar um golaço. 3-1. O gol dá uma tranquilizada na partida. Vem o segundo tempo e com ele a escapada de Denis Nunes. O cruzamento vem na medida para Diogo, que pega de voleio. A bola raspa a trave de Gabriel Silva. A entrada de Mauro Vitor deixa o São Carlense mais aceso no jogo. O clone do atacante Neilton do Vitória dá um enorme trabalho à defesa galista. Aos 15 minutos, ele experimenta de fora da área, para a boa defesa de Igor. O técnico Anderson Rocha também mexe e coloca Marcinho em campo. Aos 27, ele faz jogada individual e rola para o chute de Denis Nunes. Outro lance de perigo. O São Carlense perde a grande oportunidade de marcar o segundo gol com o Thiago.
O golpe de misericórdia do Independente vem aos 39 minutos. Matheus Talisca, que tinha acabado de entrar na partida, recebe e manda cruzado. Sem chances para o goleiro. 4-1 placar final. Com a vitória, o Galo sobe para a 5ª colocação do Grupo 3, com 7 pontos ganhos. Embalado pela 2ª vitória consecutiva, o Independente volta a campo no próximo domingo, às 10 horas da manhã, contra o Jaguariúna fora de casa. O adversário galista está em 7º lugar, com apenas 3 pontos ganhos. João, vitória importante para a sequência do campeonato, dá moral aí para o jogo contra o time de Jaguariúna, né? Realmente uma vitória muito importante, ainda mais dentro de casa. A gente já vinha de uma vitória fora de casa, um jogo difícil contra o Francana, e graças a Deus fez uma boa partida diante da torcida e saímos com a vitória. E estamos com a imagem do seu gol, bola cruzada ali, você o oportunismo marcou, né? Fala um pouquinho do gol. Sim, acontece muito no treinamento, o professor Rocha sempre pede até mesmo quando o lateral direito vai no fundo, pro lateral esquerdo conferir, e quando eu vou no fundo também para ele estar conferindo, e foi o que aconteceu. Eu fui feliz ali no cruzamento do Denis, pude complementar pro gol e dar alegria para a torcida galista aí. Matheus, para você em particular, um gol importante, né? Você que se destacou aí nos pré-jogos do Independente, nos jogos treinos, e agora valendo 3 pontos, fez um gol, né? Sim, graças a Deus, eu me destaquei nos amistosos e agora tive a oportunidade de fazer um gol no decorrer do campeonato. E o Independente começou não tão bem no início, né? E agora engatou a 2ª vitória consecutiva. O que significa isso para vocês? Isso é de grande importância para a equipe, para o elenco. Eu acho que a gente começar mal deu confiança para a gente teve mais garra para buscar o resultado e agora é só estamos sendo coroados com a vitória. Nós estamos com as imagens do seu gol, fala um pouquinho sobre ele, como é que foi? Então, foi um gol que a gente treina, né? Então tudo que a gente treina, a gente põe em prática no jogo. O treinador pediu para mim me aproximar do centroavante, me aproximar dos meias e tiver a oportunidade de bater no gol. Aí foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu, Denis? Foi o que aconteceu. Uma vitória importante, doutor, porque o adversário é fragilizado, né? E um detalhe, o Galo jogou com a Francana lá em Franca, venceu o jogo e o Carlinhos Silva, o técnico da Francana, foi embora. A Francana contratou o Paulinho McLaren. E agora, depois do jogo do São Carlense aí no Pradão, o São Carlense mandou embora também o técnico Jonathan Mendes. Então, nos 2 últimos jogos e nas 2 vitórias do Galo, 2 técnicos adversários caíram. Muito bem, muito bem. Independente que volta a campo, então, como você falou, volta a campo domingo, 10 da manhã. No domingo, às 10 da manhã, contra o Jaguariúna, no último jogo do primeiro turno. Aí depois volta com os mesmos adversários, né? Itapirense, lá em Itapira, no retorno da primeira fase. Bola dividida aqui, 160... Muito obrigado, Denis. 169 telespectadores e telespectadores concordam 100%, 74 não. Então está uma proporção de mais ou menos 1/3 que não concorda e 2/3 que concordam. Bom, aqui 100% que não, né? Caiu um aqui, Roberto, eu vou pegar o primeiro. Mas por um detalhe, né? Um ou 2 detalhes no máximo, né? Mas é difícil também, né, gente, ter 100%, né? Não, eu acho que 2 cargos são difíceis, né? De presidente do Brasil e técnico da seleção, né? São 2 cargos complicados. Muito bem. Então, são 6 camisetas, né? São 6 camisetas promocionais no programa de hoje. Tem mais apetrechos e acessórios aí para a Copa do Mundo. E algumas camisas também, aliás... no sorteio da Gazeta, você que assina da Gazeta pode participar da promoção de aniversário. Serão sorteadas 6 camisas oficiais da Seleção Brasileira. Está custando uma fortuna essa camisa, viu? Nossa, eu vou dizer uma coisa para você. E a promoção da Gazeta conta com a parceria de Esportes Avenida. Então, um abraço para a Carol, todo o pessoal de Esportes Avenida também apoiando a promoção de aniversário 87 anos da Gazeta. 4 smartphones, você concorre, e 87 camisetas que serão feitas pela Caçula Esportes também. Uma camisa toda estilizada para você comemorar junto com a sua família, com a sua namorada, com o seu namorado, as participações do Brasil na Copa do Mundo. Tomara o Brasil jogue 7 partidas, né? 7 partidas e consiga aí o Hexa aqui para o nosso país, tá bom? A promoção começa a partir de quinta-feira. Quinta-feira já sai o primeiro cupom, é simples, você que é assinante, recorta, preenche, deposita nas urnas da Gazeta de Limeira, valendo também para Iracemápolis, Corderópolis e Engenheiro Coelho, tá bom? Vamos lá então, Roberto, aliás o placar então já falei, agora vamos às 6 camisas de hoje. A primeira vai para Francisco Virgílio Tótolo, lá do Jardim Planalto. A segunda vai para Gilmar. É Gilmar ou Gilmar? É Gilmar Silvestre. Gilmar Silvestre, Guarani, lá do Santa Eulália, muito bem. A Gisele da Silva, do Santa Alina, ganhou também uma camiseta, o 3º prêmio, obrigado Roberto, mais uma. Jaime Camargo, lá do Santo André, ganhou mais outra camiseta, a 4ª. A 5ª
vai para Maria Valdirene de Souza, do Santa Eulália. E a última camiseta, muito obrigado, Roberto, pela ajuda mais uma vez, vai para o Oscar Gostiu, Gabriel Dourado Bueno, lá do Jardim Gustavo Piscinini. Tá aí, Edmar, para você as camisetas. Bom, destaque final. Antes de falar do destaque final, queria falar um pouquinho de Taça Libertadores, Edmar. O que nós temos essa semana? O Palmeiras cumprindo tabela contra o Júnior Barranquilla. O Palmeiras já está classificado para a próxima fase da competição. E o Corinthians, aí sim, decidindo sua sorte contra o Deportivo Lara. O jogo será na Venezuela, quarta-feira. No Corinthians lidera o seu grupo, tem 7 pontos. Quinta-feira o Corinthians. Quinta. O Independiente tem 6, o Deportivo Lara também tem 6 e o Milionários tem 4. Se o Corinthians perder o jogo na Venezuela, ele se complica, porque o time venezuelano passa o timão. Mas ainda tem o Cássio e tem... O Fagner acho que ainda não, mas o Cássio vai jogar essa partida. Tá. Depois ele vai para a seleção. Quantas semanas, gente, ainda temos de futebol antes da Copa? Para um dia antes da Copa. A Copa começa dia 14 de junho, tem rodada dia 3 de junho. Um dia antes. Um dia antes. Mas até lá, no caso do Corinthians, o Cássio já está lá. Aliás, o Corinthians joga dia 3 de junho, um dia antes da Copa. E aí, contra o Paraná. E aí depois a competição para a Copa do Mundo e depois é retomada a competição. 3 de junho, que comemora-se o dia de Santo Antônio. Santo Antônio. Se não me engano, aniversário feriado em Cordeirópolis. Dia 13 ou dia 14 de quem? junho. Do Valfrido. Em junho também. Dia 6, eu acho que é dia 6 de junho. O Roberto Martins. É feriado em Cordeirópolis. Valfrido. Dia 13 também, exatamente. Muito bem. Aliás, Valfrido, a coluna cada vez melhor. E a coluna de quarta-feira também, Campo Grande, às quartas e domingo, também do nosso Valfrido Cachorrão Salve. Um abraço, Val, tudo bom para você. Bom, e Copa do Brasil, então nada? Não. Só Libertadores. Copa do Brasil tem o Santos, jogo de volta contra o Luverdense. Só que foi 5-1 para o Santos. Então, aliás, o Santos está com 3 jogos só no Campeonato Brasileiro? Tem 4. Que ele não jogou contra o Vasco da Gama. Esse jogo foi para o dia 16 de junho. Em razão do Santos e o Vasco estarem em partidas da Libertadores. Então esse jogo foi adiado. E o clássico? O Vasco não classifica. Não, o Vasco já está fora da Libertadores. Foi o primeiro time brasileiro eliminado da Libertadores. E nós teremos um clássico agora no final de semana, clássico Sansão, né? São Paulo e Santos. São Paulo e Santos. E tem o clássico também Flamengo e Vasco. Ai, Jesus amado. São Paulo está invicto aí no Campeonato Brasileiro. O único. Soma 7 jogos de invencibilidade. Muito Empatou bem. ontem com o Bahia no último lance do jogo, né? No finalzinho, é verdade. Então vamos aos destaques finais, meu caro César Roberto, por favor, fique à vontade. Em relação à Inter, o clima está mais tranquilo, depois da reunião da última semana, definiram-se algumas coisas lá. Agora resta esperar para ver quando é que vai ser a reapresentação do novo elenco da Inter visando a Copinha Paulista. Beto, um grande abraço, uma boa semana para todos. Você está econômico hoje por quê? Porque eu mantive um contato com a assessoria de imprensa da Inter agora antes de vir para cá, para saber se tinha alguma informação. Não tem nada, está tudo rigorosamente tranquilo. Então, é o que há. Tem bolinha essa semana? Tem, quinta-feira tem bolinha. Mas eu tô achando que quinta-feira eu vou nos Marcetim. Você falou que você estava querendo ir lá. Eu vou lá dar uma bispadinha, ver como é que é. Porque eu fiquei sabendo do doutor César Cortez, Roberto Martins, estão esmirilhando. Quero ir lá para comprovar. E eu vou pedir para o Tadeu fazer embaixadinha na frente do César na lateral esquerda. Só isso que eu vou pedir para o Tadeu fazer. Tá bom. Então tá, César, obrigado. Denis? Doutor, o técnico Tite deu uma entrevista há pouco no Jornal Nacional e foi perguntado sobre o capitão. Quem vai ser o capitão da seleção brasileira? Ele disse que vai manter o revezamento. Nos jogos, ele fez 20 jogos com a seleção, foram 15 jogadores escolhidos diferentes. Para o jogo contra a Croácia, que é no dia 3 de junho, um amistoso, o capitão será o Gabriel Jesus. E aí nos próximos jogos da Copa, outros jogadores escolhidos. Superstição. Começou errado. Você começou. Vamos lá. Obrigado, Denis. Cara do luxo. Pacote respondeu, não? Não. Não, então tá bom. Roberto. Não dá nem para comentar, né? Não dá para comentar. Eles pensam que capitão é só para colocar aquela faixa. Capitão, pô, é o cara. Eu gostaria de fazer a pergunta pro Pelé, né? Quem foi? Porque o Pelé foi sempre um jogador que sempre teve altos jogadores ao seu lado, inclusive chamando a atenção dele, né? E se não me falha a memória, acho que o que mais chamou a atenção dele foi o Didi. Quem teria o perfil hoje na seleção para ser o capitão? Assim, Marcelo. Dunga? Eu acho que é o Paulinho. Eu acho que é o Paulinho. Também. Excelente. Porque o Chorão também não, aquele Thiago Silva lá, cai fora que não dá. Tá bom. Bom, o destaque eu ia dar do São Paulo, que está com 7 partidas de invencibilidade, e o Sidão está festejando esta marca. E voltando ao Palmeiras, o que está começando a comprometer o Palmeiras é o sócio-avante.
com essas derrotas frequentes para o Corinthians, está caindo muito sócio-torcedor, porque o Palmeiras chegou numa marca de 100, 120 mil sócios, e o difícil é você manter, né? Porque o cara vai lá, paga uma mensalidade e tal. O problema é você manter essa carteira, e o Palmeiras está tendo dificuldade. Tá bom, por falar em Palmeiras e capitão, estou lembrando agora, quem jogava mais, Dudu ou Ademir da Guia? Ademir, mas quem é que falava mais? Você entendeu? Mas o Dudu sabia do que ele era capaz. Mordia 1 metro e entregava para o Ademir. Era isso. Mas é isso aí. Vamos lá. Ô, doutor, falando em Palmeiras, que vitória do Tomahawk, né? Que é o time de futebol americano aqui de Limeira, diante do Palmeiras Locomotives. O jogo foi sábado, lá no Sindicato, no Metalúrgicos, 58-8 para a equipe limeirense, que está na 2ª colocação do São Paulo Futebol League, atrás apenas da Portuguesa. Restam 2 jogos e a campanha limeirense de 3 vitórias e 1 derrota. Precisa de mais uma vitória para se classificar. Pega o Leme Lizards. Esse jogo ainda não tem um local definido, mas vai ser no dia 27 de maio. E depois, na última rodada, o duelo do primeiro contra o segundo. Portuguesa e Tomahawk em Jundiaí. Vai pegar fogo. Parabéns ao técnico Men, que está fazendo um grande trabalho no Tomahawk. Obrigado, Edmar. Obrigado a todos que nos acompanharam em mais um programa Segunda Esportiva. Tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.